vamos para o terceiro dia. Eis aqui o terceiro dia. Então, como eu vinha falando para vocês, né, essa questão da, da, cons- da- do condicionamento da população, né? Antigamente não existia a internet, mas existia a televisão. Antes da televisão não existia a televisão, mas existia o rádio. E assim as coisas foram sempre divulgadas, assim foram colocados os conceitos, e assim foi feito todo o movimento de indução e de sedução para a população. O pobre, por conta do que eu falei lá, eu acho que foi no primeiro videozinho, que eu falo que o trabalhador, o escravo, o trabalhador, ele não tem tempo de pensar. O que cria isso seriam as escolas. Então, você tendo uma boa escola, você tendo uma boa educação, você tem como orientar e como criar uma pessoa politizada. O que significa politizada? Poli de várias posições. Você vai ver de vários ângulos, de vários pontos de vista, por vários aspectos, aquele contexto que está sendo levado ali naquela sala de aula, né? Então a educação é o que forma os conceitos, é o que forma a educação. Então você educar significa conhecer. Você aprende a conhecer. Então os valores eles são passados para a sociedade através da educação. Se você tem um país onde a educação é relegada ao desdém, ao não é importante, então, o que você precisa comer, você precisa morar, você precisa se vestir. E se o Estado não fornece essas possibilidades, ele não é nutre, não, ele não, depois vem a palavra, que de vez em quando tem certas palavras que elas representam tudo e às vezes elas fogem um pouquinho do meu contexto. Mas, de qualquer forma, se o Estado, ele é que tem que promover essa possibilidade, a boa escola, a boa saúde, o trabalho, enfim, a moradia, enfim. Ela precisa olhar para quem produz a riqueza do país. E a educação, ela é esse gerenciador. A educação, então, na escola, você não tem que ter só a educação contando a história da vida do país. Tem que contar em termos de economia, em termos de. Hoje em dia, diante da internet, a educação ela tem que visar o mundo, ela tem que visar a sociedade mundial, onde tudo está interligado, onde tudo está conectado. Então, a educação precisa sofrer essa modificação. Então, tem que ter uma visão política. Como é que foi a história política e o que essa política trouxe economicamente para o país e o que aconteceu com a educação, com a evolução, com o crescimento, com o desenvolvimento. Então, é a educação que dá isso. E dentro da educação, você tem que ter os valores de moral. O que é moral e o que é imoral? O que é amoral e o que é imoral? Você tem que saber discernir, tem que saber fazer as diferenças. Porque se a população cresce, é óbvio que a população carente, a população menos privilegiada, que não deveria existir, para isso se modificar, tem que ser através da educação. Então, na educação tem que ter educação de política, educação de economia, educação onde lida com a preservação do espaço onde você vive, com a igualdade, com a justiça, com a impessoalidade, com a imparcialidade. Isso tem que ser dedicado dentro de uma escola. Quando um aluno estiver na escola, não tem que ter o servente que vai limpar a sala de aula. Ele tem que aprender quando acabou a aula, ele vai limpar, vai organizar a sala de aula. Quando acabar, pega a vassoura, vai ter um grupo que vai varrer a sala, vai ter o outro que vai cuidar do banheiro, vai ter a manutenção. O seu pai, ele é torneiro mecânico, então ele precisa, essa torneira está quebrando. Então o pai que está lá na casa, ele vai tentar encontrar um tempo, vai falar na empresa, olha, a escola do meu filho está estudando, ela precisa dessa manutenção, disso, disso, disso. Então vamos lá. O cara que tem uma empresa que vende cano, que vende luva, que vende
os materiais necessários para fazer essa manutenção, pode ser o pai de um outro aluno. Não, então eu vou fornecer esse material. Um vai com a mão de obra, outro vai com o material e faz a manutenção daquela escola. Não é destruir para alguém uma hora precisar ter muito dinheiro para consertar, porque tem que pagar um cara que é especialista. Então a escola ela tem que ser o primeiro lugar onde a pessoa vai aprender através do comprometimento, da responsabilidade, ela ter a parte dela, participar, ela ser participativa. Não adianta você querer seduzir, induzir e mostrar que pô, tem que ter dinheiro. Não, não tem que ter dinheiro, não. Tem que ter responsabilidade, tem que ter qualidade e igualdade. Quando o cara for, a parede da escola está caindo. Quantos pais de alunos são pedreiros? Vamos arrumar a escola. Pega um final de semana, vai lá, bota a escola linda, maravilhosa. Não é isso que a igreja faz com os evangélicos? Eles não vão lá, não cuidam, eles não fazem só que tem que pagar, porque a gente vive num mundo capitalista. Então fazem uma vaquinha. Vamos fazer uma coleta em função de melhorar o púlpito, em função de melhorar a porta dessa igreja que precisa mudar. A gente precisa colocar um bebedouro, a gente precisa. E vai fazendo as vaquinhas. E desse dinheiro que entra para pagar o bebedouro, desse dinheiro que entra para consertar o ar-condicionado, uma parte vai para o bolso do pastor, porque ele merece. Afinal de contas, ele está em cima do púlpito falando daquelas coisas que foram escritas pelos sábios lá do passado, que sabiam escrever, que estava na classe social mais alta. Porque a classe social, ela não sabia, a classe social que era a escrava, a classe que tinha, até existia talvez, o comércio, o pequeno comércio, o lavrador, sempre existiu. Né? Esse cara não tinha um tempo de estudar, nem aprender a ler, nem escrever, não. Ele ouvia e tinha escravo, tinha que pagar as taxas, tinham que gerar riqueza para os que estavam lá. Então, esses foram os que fizeram a Bíblia. Foram esses que escreveram a história que está lá na Bíblia. E foi a igreja que resolveu falar: isso aqui vai entrar na Bíblia como conceito importante de ser aprendido. Isso aqui vai entrar na Bíblia. E aos pouquinhos eles foram trazendo e induzindo e seduzindo. Vocês sabem o erário que a Igreja Católica tem, que a gente não tem, que são os livros inspirados, porque depois muitas pessoas foram aprender a ler também, e essas pessoas foram registrar de alguma forma, como podiam ou conseguiam, a realidade da época. E esses livros não vão entrar, sabe por quê? Porque não interessa a ninguém saber como é que era a sociedade na época de Jesus. Não interessa saber como é que o pescador vendia o peixe, ganhava o peixe, quanto é que ele ganhava. Agora que eram cobradas taxas exorbitantes pelos romanos, né, que eram os ricos, era o império da época. Então, quando Jesus fala dai a César o que é de César, né? Então, os fariseus, quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Você acha que na condenação de Jesus ali, aquele povo que estava ali olhando, eram os caras que estavam trabalhando e produzindo riqueza para o império? Ou era aquele monte de gente que estava ali, que tinha recebido moeda para ir lá votar e falar: não, Barrabás, não queremos esse cara aqui com a gente. A gente não quer esse cara aí não, que fica falando de igualdade, solidariedade, que existe um mundo que a gente tem que ter esperança. Para que eu quero esperança? Eu não quero esperança, eu quero dinheiro no bolso. Então vamos condenar esse cara aí, vamos matar. Só que ele tinha um séquito muito grande, porque ele pregava exatamente para os doentes, para os escravos, para os pobres, para os pescadores, para os que geravam riqueza. E aí ficaram apavorados, falaram: pô, esse cara pode fazer a cabeça desse pessoal e a gente não vai ficar mais rico, porque o nosso interesse é o poder e o ter. E ele está falando que isso não é importante. Ele está falando que existe uma coisa muito mais importante, que é a inteligência, a capacidade, o amor ao próximo, a solidariedade, a dignidade, a honra. Que era isso que Jesus pregava. Jesus nunca curou alguém falando assim: ah, você, coitadinho, você está doentinho, vou deixar você bom. Ele perguntava: você quer se curar? Ou seja, se você quiser se curar, eu te curo. Porque não era ele que curava, ele falava: a tua fé te curou. Sabe por quê? Porque Jesus sempre soube que essa massa cinza que nós temos aqui dentro, esse é o maior poder, mas não é o poder de ter. Esse é o poder. Sabe a física quântica? Sabe a capacidade do nosso, da nossa mente?
Nós temos a capacidade de criar o que quisermos em nossa vida. A responsabilidade da sua vida ser como ela é, estar como ela está, é tua, não é minha, não é do outro, não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é do Kennedy, não é do JK, não é do Papa, não. A culpa é sua, porque a sua massa encefálica está ficando atrofiada, porque você só repete e copia. Você não está usando a sua massa para se desenvolver, para crescer, para aprender, para refletir, para olhar o outro como uma pessoa igual, exatamente igual ao outro. Qualquer um. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque esse está ficando muito longo. Já tem 10 minutos, quase 11. Eu vou parar e vou continuar no próximo.